O Dr. Fred Luskin, que escreveu o livro O Poder do Perdão, fala sobre a importância, os passos para esse perdão, para esse movimento interno tão forte, tão difícil, que acontece muitas vezes na nossa vida. Na verdade, nós temos necessidade que ele aconteça, mas muitas vezes a gente não consegue entender como fazer isso da melhor maneira possível. O Dr. Andrei Moreira, que também escreveu o livro Cura e Autocura, eu gosto muito desse livro porque ele fala muito sobre a questão do perdão, mas também fala sobre outros aspectos do nosso autoconhecimento, de entendermos nossos propósitos para as coisas. Eles nos ajudam bastante, através dos estudos de caso, a entender o que nós precisamos fazer ou dar técnicas para que nós possamos resolver isso da melhor maneira possível. Uma das falas muito interessantes que eu percebo na obra deles é que a gente precisa entender se o que eu quero realmente é perdoar. Como assim? Eu preciso decidir comigo mesma se eu quero sair, deixar de ser vítima para ser aquela pessoa em paz comigo mesma. Então eu preciso me decidir primeiro. Preciso me decidir se é isso que eu quero. Eu quero perdoar. Tudo bem. Então se eu quero perdoar, eu vou começar a pensar em algumas técnicas para isso. Vou começar a pensar em situações, em me policiar, pensar em como fazer isso da melhor maneira possível. Uma outra coisa importante nesse processo do perdão. Eu preciso entender qual a razão por que eu quero perdoar. Eu preciso entender se eu quero perdoar para me aproximar da pessoa, porque eu quero reaver o que eu tinha de parceria, de amizade, de relacionamento, né? Ou porque eu quero estar em paz comigo mesma. Então, pro perdão, eu preciso entender para que é o meu perdão. Eu preciso entender qual o objetivo do meu perdão. Então, estar em paz consigo mesmo é o objetivo real, é o objetivo que a gente precisa buscar dentro do processo do perdão. Porque simplesmente para aproximação, nós não sabemos se aquilo pode acontecer ou não da outra parte também, né? E essa expectativa que a gente cria com as outras pessoas, muitas vezes é a que causa a nossa mágoa. Porque muitas vezes nós criamos expectativas que a outra pessoa não tem pra nós. Ela não tem nem culpa, às vezes, daquilo que aconteceu. Porque, de repente, eu criei uma expectativa de algo que ela não poderia me dar. E aí eu fiquei magoada com alguma coisa ou ressentido com alguma coisa que nem a própria pessoa sabia que eu esperava dela. Então eu preciso realmente entender que o perdão, ele é para mim, é para mim mesma. É para eu ficar em paz. Não tem a ver com perdoar para depois reaver alguma relação. Ele é algo para nós mesmos. Então eu preciso entender o que eu estou sentindo. Se o que eu estou sentindo era uma expectativa minha, se aquilo que aconteceu realmente foi algo que ficou claro, ficou entendido para outra parte, que ela deveria ter feito de um jeito e ela fez de outro, ou se eu simplesmente não consegui nem expressar para outra pessoa para poder ouvir o que ela tinha para me falar a respeito. Então, uma grande solução também é a busca de entendimento. Essa busca de entendimento, ela pode ser individual, né, real, eu buscar o meu entendimento através do que eu tenho de fatos ou com outras pessoas, ou também pode ser buscar esse entendimento através do diálogo com a outra pessoa, para entender se a pessoa entendia realmente aquilo que ela causou em você, se ela sabia que ia causar aquilo de alguma forma, ou se é óbvio, ela claro que entenderia, sabe que isso ia acontecer. Não, às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, primeiro, para eu perdoar,
eu preciso fazer esse levantamento prévio. Então, o que a gente falou hoje aqui foi sobre esse levantamento prévio necessário para o perdão. Quais são os pré-requisitos? O que eu preciso para perdoar? Vamos refletir um pouco sobre isso, para depois a gente ir para outra etapa, que são todas as técnicas que nós criamos e precisamos criar para nós mesmos e fazer como se fosse um treino diário, né? Ações diárias que eu faria para perdoar. Gratidão mais uma vez por estar